seguir com um projeto interessante, diferente, que foi aprovado na Câmara e que deve seguir para o Senado agora. Que projeto é esse, Aninha? É um projeto que prevê o afastamento obrigatório, Joel, de mulheres grávidas nesse período de pandemia. Elas não poderiam trabalhar presencialmente. O trabalho em casa seria obrigatório por questões de segurança, já que grávidas estão no grupo de risco da Covid-19. É verdade. E a deputada Perpétua de Almeida, do PCdoB, ela está ao vivo aqui com a gente. Ela que é a autora do projeto, né? Então, primeiramente, seria interessante a gente entender o objetivo principal, ou os objetivos principais desse projeto, viu, deputada? Muito obrigado por se fazer presente aqui no Bora Brasil. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu que agradeço aqui a oportunidade de conversar com vocês e ser escutada aí pelo povo que escuta vocês também. É isso aí. Em relação a esse projeto, então, deputada, o que tem de mais importante? Qual que é o objetivo com esse afastamento das mulheres grávidas do trabalho? Olha, pelo menos é preciso a gente passar uma informação. A cada 10 grávidas que morreram no mundo por conta da pandemia, 8 são brasileiras. Se você quer definir percentuais, entre todas as grávidas que morreram no mundo por conta do coronavírus, 77% são brasileiras. Então, para nós, são números assustadores. Eu acionei o Ministério da Saúde, conversei com o ministro interino Pazuello, ele me botou numa equipe para discutir, o Rafael, que trabalha nessa área. Eles imediatamente começaram a pensar um programa para poder tentar criar uma campanha com relação a isso, e eu, decididamente, entrei com um projeto na Câmara que afasta as grávidas do trabalho presencial enquanto durar o decreto da pandemia. É claro que se no início da pandemia nós tivéssemos essa informação, é bem provável que nós poderíamos ter protegido muito mais grávidas com um programa como esse, ou um projeto como esse. Mas, infelizmente, a gente só teve acesso a esses números muito recentemente. O projeto foi aprovado ontem na Câmara e agora ele segue para o Senado. E é importante a gente lembrar que o decreto presidencial, ele dura até o dia 31 de dezembro de 2020. É quando vai durar também o período de implementação desse projeto. É claro que se a situação da pandemia se mantém nesse platô de muitas mortes, infelizmente, aí cabe ao Ministério da Saúde, o próprio governo federal, se ele pensa no caso das grávidas, estender esse período. E aí vai ser uma decisão deles, ou uma articulação e uma conversa com o Congresso Nacional. O fato é que já está comprovado os riscos para a gestante, que durante o processo de gravidez tem mais sensibilidade. A gente também já sabe os males que o coronavírus traz para o feto, para as crianças. Então, é muito importante que um projeto como esse, o Senado vote imediatamente e o governo federal possa sancionar, porque ainda temos 4 meses para a gente reduzir o número de grávidas mortas por Covid no Brasil. Eu estou me lembrando agora desses números que a senhora colocou e claro que ninguém pensou nisso, em fazer um projeto como esse. E se a cada 10 mulheres mortas, grávidas, né, 8 estão no Brasil, é porque aqui no Brasil, em especial, as grávidas fazem parte do grupo de risco. Claro. Não sei em outros países. Agora, o porquê disso, hein, deputada? A senhora deve ter a explicação. Por que as grávidas estão mais vulneráveis aqui no Brasil do que em outras localidades? Olha, é bem provável que uma médica vai saber explicar muito mais do que eu. Claro. Mas nós sabemos que a gravidez traz muitos problemas também de saúde para a mulher. Deixa o seu organismo muito mais fragilizado às doenças. Por isso, sempre as campanhas, a importância de que as grávidas possam fazer o pré-natal corretamente, possam ir mensalmente ao médico, exatamente para evitar novas doenças. Então, se ela está carregando uma vida a mais no seu corpo, se aquilo exige muito mais energia dela, e a gente já sabe que o coronavírus também tira a tua energia, traz inflamações para o teu corpo, imagina quando você tem uma outra vida dentro de você que você precisa também alimentar. Então, são esses cuidados que a gente precisa ter. É claro que eu acredito que se, inclusive a classe médica, todos tivessem se atentado para esse problema, é bem provável que a gente pudesse ter evitado novas mortes.
Mas eu acho que nós temos ainda tempo. Temos 4 meses, enquanto durar o decreto, para a gente fazer um trabalho em cima dessa situação. São números que nos preocupam, são vidas que podem ser poupadas. Deputada, esse projeto prevê que a mulher seja obrigada a ficar em casa a partir de que período da gravidez? E ela tem direito a manter salário integral, por exemplo? Porque muita gente que está ficando em home office, os patrões acabam usando isso como uma maneira de reduzir o salário, renegociar valores. No caso da mulher que é obrigada a ir para casa, vai ser aberta essa possibilidade também? Olha, primeiro, é bom que a gente lembre, o projeto não entrou nesse detalhe, se a mulher vai perder ou não. É óbvio que ela não perde, porque o projeto passa a ser um direito para a mãe, um direito para a grávida. Ela passa a poder usufruir daquele direito e poder fazer um trabalho home office. Isso é fato. Agora, quem banca isso é exatamente a sua empresa, seja privada ou pública, ou se é servidora pública do Estado, do município ou da União. Essas instituições vão ter que bancar. No caso das empresas privadas, nós mesmos no Congresso Nacional já aprovamos recursos, através de medida provisória, através de projeto, que facilita para que a empresa mantenha o salário dos seus trabalhadores. E nessa situação, as grávidas também entram nesse processo. É óbvio que ninguém quer perder. Agora, eu acredito que é muito pior para uma empresa ser acionada juridicamente, ou perder uma funcionária, uma grávida, e ficar, inclusive, com essa situação difícil de ter deixado morrer uma mulher e mais uma criança. Então, acredito que, por conta de 4 meses, enquanto durar o decreto da pandemia, eu acho que é muito melhor para as instituições, para as empresas, proteger a vida dos seus trabalhadores.